Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo eu pretendo tecer alguns comentários sobre um comunicado que foi lançado ontem, no dia 20 de janeiro de 2023, na página do Facebook do Supremo Conselho do Brasil, do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito, chamado Supremo Conselho de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E para quem não sabe, eu sou praticante também do rito escocês antigo e aceito, tenho o grau 33 no mesmo, através de outro Supremo Conselho, que é reconhecido pelo conjunto dos Supremos Conselhos ligados à Casa-Mãe do Supremo Conselho do rito escocês antigo e aceito no mundo, né? Então, para evitar dúvidas e questionamentos sobre isso, está aqui, né, a minha patente do grau 33, né? Patente do grau 33, ou seja, eu não estou falando aqui de alguma coisa que eu não conheço, de outro rito, de um rito que eu não pratico, que eu não pratiquei. Então, feita essa pequena apresentação, vamos ao tema central do vídeo. Então, de modo muito sucinto, eu vou tentar resumir aqui o comunicado, esse comunicado que foi colocado, que foi lançado ontem, né, lá na página do Facebook desse Supremo Conselho. Então, primeiro, é dito que aquela instituição não tem tratado com qualquer outra potência filosófica, né, e em seguida é dada como justificativa para essa ausência de tratado a expressão questões fundamentais de interesse do rito escocês antigo e aceito. Quais seriam essas questões fundamentais de interesse do rito escocês antigo e aceito? Não é dito. Ou seja, cabe à imaginação de cada um formular quais seriam tais questões. Em seguida, e aí diz lá o comunicado, e para que não haja nenhum engano, nas palavras do próprio comunicado, né, é informado que todos os tratados existentes com outros ritos foram revogados. E aí, na sequência, aparece considerando que não há similaridade de graus entre o nosso rito e os demais existentes no Brasil. Bom, essa declaração ela é completamente equivocada, né, como nós analisaremos um pouco adiante. E por fim, é feita a generosa oferta, né, para que todos aqueles que possuírem o grau de mestre maçom e que pertençam a uma potência simbólica legal, legítima e reconhecida, possam se associar para cursar os graus ofertados por essa instituição. E aí cabem algumas perguntas, né? Reconhecida por quem? Né? Aliás, o Supremo Conselho de São Cristóvão, internacionalmente, é reconhecido por quem além do Supremo Conselho inglês? Né? Um membro desse Supremo Conselho pode ingressar nas reuniões dos Supremos Conselhos reconhecidos pelo Supremo Conselho Pai do rito escocês antigo e aceito nos Estados Unidos? Ou será barrado? Né? Então, legítima, que é uma potência legítima, legítima diante de quais critérios? Não nos é informado também no comunicado. Legal, né, potência legal, qualquer grupo que resolva se reunir é legal, né, tendo em vista que a Constituição Federal do Brasil assegura o direito de reunião e de associação, desde que para fins pacíficos e legais e sem caráter paramilitar, ou seja, desde que seja uma reunião com fim pacífico, com fim legal, sem caráter paramilitar, então é uma reunião legal, cujo direito é assegurado, no direito de associação, ele é assegurado pela nossa Constituição Federal. Então, se falar em uma potência legal, o que vocês estão querendo dizer com isso? Né? Bom, por fim, é dito que a administração atual daquela instituição está empenhada em preservar os ideais do rito escocês antigo e aceito, observando o seu crescimento e seu fortalecimento em nosso país. Quais são esses ideais? Não nos é dito pelo comunicado. Estão empenhados em fazer crescer o rito
que é o mais praticado no país através de uma política isolacionista diante dos outros ritos, né? São esses os ideais do rito escocês antigo e aceito. E o comunicado é, por assim dizer, bastante misterioso, né? Tendo em vista que ele evoca questões fundamentais de interesse do rito, né? Mas não diz quais seriam essas questões fundamentais, né? Diz que a administração atual está empenhada em preservar os ideais do rito escocês antigo e aceito, mas não diz especificamente quais ideais do rito escocês antigo e aceito advogam o isolamento e a incomunicabilidade com todo o resto da maçonaria. Bom, agora eu vou passar uma análise breve dos erros doutrinários elencados ali no comunicado. Então, com toda certeza, para qualquer estudioso da maçonaria em geral e do rito escocês antigo e aceito em particular, a afirmação de que não há similaridade de graus entre o nosso rito e os demais existentes no Brasil salta aos olhos, né? Se nós estudarmos a origem dos chamados graus superiores da maçonaria, originados especialmente na França, nós veremos que as suas origens são comuns, né? Tão comuns que em diversos períodos da história, alguns graus eram intercambiados abertamente com os similares de outros ritos, né? A quarta ordem sapiencial do rito francês, por exemplo, chamada de Soberano Príncipe Rosa Cruz, é a síntese de 10 graus, né, de temática Rosa Cruz, inclusive aquele grau que era praticado no rito de perfeição ou de Heredon, que é a base histórica do rito escocês antigo e aceito, né? E no século XIX não era incomum que se substituísse a liturgia completa da quarta ordem sapiencial do rito francês pela liturgia do grau 18 do rito escocês antigo e aceito, tendo em vista que a execução do grau 18 é mais simples e contém os mesmos elementos simbólicos que a quarta ordem do rito francês. E da mesma maneira, a primeira ordem do rito francês, né, a ordem do eleito, ela contém os mesmos materiais simbólicos que os chamados graus de vingança, né, ali os graus 9, 10 e 11 do rito escocês antigo e aceito. Não estou falando aqui do grau 30, que também é chamado de grau de vingança, estou falando dessa primeira parte da vingança da morte de Irã, né, dentro da lenda irâmica, né? Então, são os mesmos elementos, né? Tendo em vista que esses graus, quando eles ainda pertenciam ao Heredon, também foram usados para a síntese feita pelo grande capítulo da França na elaboração das ordens superiores do rito francês. Eu não vou entrar aqui em detalhes históricos ou em fazer uma tabela comparativa entre os temas do rito escocês antigo e aceito e os temas de outros ritos, porque seria bastante cansativo, né? E qualquer um com acesso aos rituais pode fazer essa comparação com bastante facilidade, né? Então, se você quer saber mais sobre as origens desses graus, a comparação entre eles, você pode adquirir o meu livro sobre as ordens superiores, que estava aqui em algum lugar, achei, sobre as ordens superiores do rito moderno ou francês. Este livro aqui, né, que eu faço uma longa análise sobre as 4 ordens superiores. Na verdade, eu falo também da quinta ordem, né, mas o grau 8 e 9, né, a quinta ordem atual, né, e faço também a análise das 4 ordens superiores, as 4 ordens sapienciais, e as comparo, né, mostro as similaridades com os graus do rito escocês. Então, se você tomar esse livro e tomar os rituais do rito escocês, fica óbvio, né, fica patente a similaridade e mesmo a identidade entre os temas e entre os símbolos que são ali usados. E há casos, como no atual rito adoniramita, de 33 graus, que a semelhança entre os temas é tão grande que, de um ponto de vista doutrinário, quase não há diferenças significativas, né? Então, cabe lembrar que o rito adoniramita, ele ganhou a sua organização de 33 graus no Brasil. É claro, nós temos ainda o rito adoniramita praticado lá pelos irmãos dos grandes orientes independentes. Eles ainda praticam
o rito numa forma de 13 graus. Mas os corpos filosóficos que são mais praticados pelos irmãos do Grande Oriente do Brasil e Grande Loja, ele é organizado em 33 graus. Né? E esses 33 graus, o rito Adoniramita ele ganhou esses 33 graus no Brasil, né? E ganhou também as suas novas cerimônias, né? Incensação, o acendimento das luzes, etc., na década de 1970. Né? E que essa organização ela foi calcada sobre duas bases: o ritual de Lauderdale, do direito humano inglês, e o rito escocês antigo e aceito. Então, esses graus superiores do rito Adoniramita, eles não diferem em praticamente nada dos 33 graus do rito escocês antigo e aceito. O rito brasileiro também, apesar de ter bases mais sociais e patrióticas do que propriamente bases iniciáticas, ele também guarda imensa similaridade de temas com o rito escocês antigo e aceito. Curiosamente, o Supremo Conselho do Brasil, do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito, chamado Supremo Conselho de São Cristóvão, ele mantém tratado com uma potência simbólica que é multirritual, né? Ou seja, o Grande Oriente do Brasil. Ora, o Supremo Conselho de São Cristóvão vê similaridades nos graus simbólicos de todos os ritos praticados no Grande Oriente do Brasil, são 7 ritos, né? A ponto de aceitar mestres maçons de todos os ritos em seus graus superiores, mas deixa de ver tal similaridade na sequência desses mesmos graus, né? Não sou um tanto esquisito, né? Claro que há diferenças, né, entre a tradição francesa, latina e a tradição anglo-saxônica, maçônica, né? Mas mesmo nessas tradições que são mais diferentes, vamos dizer assim, se encontram, né? Se o pesquisador que se aprofunda, ele encontra os mesmos temas, né? As mesmas lendas, os mesmos símbolos, os mesmos ensinamentos, né? Então, me parece que falta pesquisa, né? Me falta seriedade de pesquisa, né? Então eu gostaria de propor aqui as seguintes reflexões. Uma instituição privada, ela tem o direito de aceitar ou não aceitar relações com outras instituições, de acordo com seus próprios critérios internos, né? Então, portanto, o Supremo Conselho do Brasil, do grau 33 por rito escocês antigo e aceito, ele tem esse direito, inquestionavelmente. Ninguém está questionando esse direito, né? O que eu estou questionando aqui é a evocação de misteriosos princípios e questões fundamentais do rito escocês antigo e aceito. Essas palavras estão no comunicado, não sou eu que estou aplicando essas palavras estão lá no comunicado. Então, quais são esses princípios e questões fundamentais do rito escocês antigo e aceito que são usados como justificativa para não reconhecer os graus de irmãos vindos de outros ritos, né? Então, se não querem reconhecer, não reconheçam, mas não usem a doutrina do rito escocês antigo e aceito como justificativa para isso. Digam que é uma questão administrativa, que é uma questão econômica, que o Supremo Conselho precisa da renda advinda das iniciações nos diversos graus, ou qualquer outra questão de natureza administrativa, mas não usem o rito, a doutrina do rito em si, como justificativa, né? Então, os motivos expostos no comunicado, eles são completamente equivocados, né? Afirmar que não há similaridade entre graus com as mesmas origens, as mesmas lendas, os mesmos símbolos, é passar atestado de desconhecimento histórico, doutrinário e ritualístico, né? A maçonaria, ela tem perdido e continua perdendo muito com atitudes pouco fraternas, com atitudes excludentes, com atitudes autoritárias e conflituosas. Eu tenho a certeza de que a maioria dos irmãos que estão assistindo esse vídeo concordam comigo. A maçonaria ela deveria ser união entre as pessoas, amizade, fraternidade, local de troca de conhecimento, de partilha de ideais, de confluência
de ações em prol da sociedade como um todo, e não um local de arrogância, de mostrar que um é melhor que o outro, que um rito é mais especial, que é mais diferenciado que o outro, né? Ou coisa do tipo, ou até humilhar o irmão que vem tentando estudar o nosso rito, então tentar diminuí-lo, tentar humilhá-lo, dizer que não, que o rito dele não vale, que o último grau que ele atingiu não é igual, não é o mesmo, etc, etc. Esse tipo de atitude só depõe contra a maçonaria. Só faz com que bons elementos, bons irmãos, se afastem da maçonaria, se afastem dos ritos, se afastem, inclusive, dos graus superiores. Né? Por quê? Porque ele vê aquilo ali como um desfile de vaidades, né? Um desfile de pavões, e não como um local onde ele vai aprender, onde ele vai estudar. Né? Então eu peço muito sinceramente que os irmãos do Rito Escocês Antigo e Aceito, que estão assistindo a esse vídeo, sejam eles de que Supremo Conselho forem, que não abracem essa mentalidade separatista, que não vejam um rito como um tipo de maçonaria separada, mas sim como formas diferentes, né? Os ritos são formas diferentes de dizer as mesmas coisas e de ensinar as mesmas verdades. Ok? Então, muito obrigado por ter me assistido até aqui e até o nosso próximo vídeo.